Olá, meus amigos, programa Na Mídia com Marcelo Maran. Nós estamos aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, onde está localizado o nosso estúdio do Primeira Linha Web Rádio. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe os nossos canais, seja no YouTube, seja no canal também do Facebook, seja no Instagram e seja nas demais mídias, principalmente o WhatsApp, do qual mantemos 30 mídias em todo o estado de Minas Gerais, que manda aí a mídia e agradeço antecipadamente para todo o Brasil. Hoje, 20 de julho do ano de 2020, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Emílio de Vasconcelos, pré-candidato a prefeito da cidade de Sete Lagoas, e vamos bater um papo de uma maneira diferenciada. Como vocês sabem, Emílio de Vasconcelos, recentemente, foi envolvido em uma situação muito delicada relacionada à sua ex-esposa. Não é necessário entrarmos aqui em detalhes, mas do qual vem repercutindo bastante, não só na mídia, como nas pessoas em geral. O assunto político do momento é Emílio de Vasconcelos. Eu quero cumprimentar Emílio. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, Marcílio. Tudo bem, ouvintes do Primeira Linha Web Rádio. Estamos aí mais uma vez, numa situação que confesso que não gostaria de estar, não precisava estar passando por isso, mas a gente tem que enfrentar os percalços que nos surgem na vida, né? Eu enfrento uma falsa acusação gravíssima, de grande repercussão na cidade, e eu tenho a obrigação de esclarecer isso sempre e vou fazer sempre. Pois é, Emílio, as pessoas em geral, você teve aí após esse episódio com a sua ex-esposa, de qual te acusa de agressão, né? Inclusive apresentando fotografias que eu posso te dizer que são fotografias impactantes. Bastante. Né? Da qual, com certeza, eu fiz a seguinte análise e eu quero passar para vocês, ouvintes e telespectadores. A primeira reação de quem recebe isso na mídia, a primeira reação é pela emoção ou pela razão. As pessoas que receberam aquelas imagens da sua ex-esposa, na qual apresenta hematomas no rosto, no braço, a primeira reação de quem analisa pela emoção é já te acusar e já, logicamente, colocar você como, entre aspas, um agressor de mulheres, o que é um crime gravíssimo. Sim. E o segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que recebem tudo isso de forma pela razão, ou seja, peraí, vamos analisar os fatos. Nós não estávamos presentes. Quem estava presente, a gente já sabe, é sua filha, de quantos anos? De 13 anos, né, que esteve presente ao local, portanto, logicamente constou no autos aí a presença dela lá e as alegações dela constando aí no inquérito policial. Bom, essa foi a primeira fase, ela já passou. Foi a primeira fase de impacto. Aí veio a segunda fase. A segunda fase é aquela em que você apresentou a sua defesa baseada num perito que foi contratado, pelas informações que eu tenho. É um perito que faz parte aí da Associação de Peritos, ele é né? Presidente da Associação de Peritos. De Medicina Legal. Perícia médica no Brasil. No Brasil, pois é. Então, uma autoridade. Totalmente inquestionável. Exato, uma autoridade reconhecida nacionalmente. Mas, nessa apresentação sua, que eu vou repetir aqui para o telespectador e ouvinte, que deveria ter sido ele que deveria ter feito essa análise, você, talvez por um erro aí até da própria equipe, eu vou repetir isso para você, acabou sendo você que apresentou. Pelo que você me explicou, não deu tempo. Na verdade, eu não houve, né? Fiz uma fala final, mas tudo bem. Sim, mas a apresentação da perícia. O que nós vimos lá foi uma apresentação da perícia e isso aí, logicamente, teve um outro impacto na sociedade, onde nós pudemos observar que muitas pessoas das quais agiram pela emoção em primeiro momento já voltaram atrás. Eu pude observar isso. Outras não voltarão por razões políticas e outras porque realmente não conseguem analisar e nem conseguem autenticar a veracidade daquilo que foi apresentado por você. Bom, essa segunda fase passou. Agora eu poderia dizer, Emílio, que nós estamos na terceira fase. Essa terceira fase é as reações das pessoas após você ter apresentado. Então a primeira pergunta que eu te faço, porque nós vamos aqui agora analisar a psicologia sua. A primeira pergunta que eu te faço é, após a sua apresentação, o que você sentiu da sociedade e o que está acontecendo de lá para cá? Por favor. Marcelo, você vai me permitir voltar um pouco, você está perguntando a reação das pessoas na primeira fase. Aconteceu, a história é muito triste, eu acabei de dizer, eu não precisava estar passando por isso, mas eu procuro em tudo na minha vida olhar o lado bom. No primeiro momento, quando a denúncia surgiu, eu comecei a receber telefonemas de amigos, eu não tinha visto ainda a denúncia, estava rodando nas redes sociais, e todas as pessoas mais próximas de mim, não houve uma sequer que se colocasse em dúvida. As reações eram de cara, não acredito que você fez isso, não acredito que você fez isso, conte comigo, estou do seu lado.
Ainda nessa primeira fase, e aí me demonstrou um número de amigos que eu não imaginava que tivesse tantos. Na família, então, nem se fala. Minha família me acolheu na mesma hora, estamos do seu lado, te conhecemos, participamos uma vida inteira do seu lado, sabemos que você não faria jamais algo assim. 2 dias depois, eu publiquei uma nota afirmando que era inocente e queria apresentar as provas, quando, inclusive, eu suspendi a minha candidatura. Claro. E eu não estou exagerando o número, Marcílio. Eu recebi mais de 2.000 mensagens no WhatsApp, fora as centenas de outras nas outras redes sociais, e dessas mais de 2.000, houveram 2 me atacando. Todas as outras, e me lembro, acho que foi uma quarta-feira, eu fiquei até a segunda seguinte respondendo uma a uma de forma pessoal. E aquilo me demonstrou, e mais de 2.000, a maioria eu sequer conheço, me demonstrou que eu também tenho um grau de confiança da população. Isso vem do meu histórico. Né? Quem me conhece, quem acompanhou, e não é só de mim, vem do meu pai, vem da minha família. Eu posso ser tudo na vida, mas agressor eu não sou. Se tem uma coisa, a característica mais marcante que eu tenho, é exatamente o equilíbrio, a serenidade. Nós vamos, inclusive, entrar nessa seara daqui a pouco sobre essa questão. Nos piores momentos da minha vida, e quem acompanhou, certo, seja no trabalho, seja na política, seja pessoalmente, eu passei por muita dificuldade, certo, eu nunca me exaltei. Bom, eu tinha que dar uma satisfação à sociedade. E aí eu fiz aquele vídeo onde eu tinha que demonstrar, de linguagem popular, o que realmente aconteceu, e ali está demonstrado de forma muito clara. Há umas fotos de madrugada, 12 horas depois as lesões aparecem, nesse intervalo eu não tive com ela em momento algum. Né? Então, aqui para mim já prova tudo. Mas depois tem mais o terceiro conjunto de fotos, tem um exame médico legal, tem um vídeo 9 dias depois, sem qualquer equimose no rosto, aquele sombreado enegrecido, o perito usa isso, não poderia ter surgido naquele dia, naquela velocidade, enfim, para mim está provado. É lógico que temos agora um processo judicial que eu espero, acredito na justiça, piamente, isso vai ficar definitivamente esclarecido. Perfeito. Mas houve uma reação muito boa da população. E aí eu volto mais uma vez. A primeira imagem é muito impactante, assusta. Né? É um susto mesmo, é uma comoção. Depois as pessoas começam a raciocinar, começam a conversar umas com as outras, e aí chega... Que seria essa terceira fase. E que foi a reação realmente muito boa. Hoje eu não tenho dúvida que a maior parte da sociedade sete-lagoana acredita em mim. Né? É evidente, você mesmo disse, tem pessoas que não querem acreditar, não vão acreditar nunca. Né? Se eu mostrar um pano vermelho e falar que é vermelho, vamos dizer que ele é azul. Se eu mostrar que é azul, vamos dizer que ele é vermelho. E isso não adianta. Né? E não é qualquer outra acusação que eu sofresse, iam dar crédito. Sim. Como já sofri a vida inteira, né? Claro. A política aqui então você acredita que realmente há nessa terceira fase uma reação mais positiva relacionada a você? Você sente hoje, isso é muito facilmente monitorado, há um decréscimo muito acentuado das manifestações, inclusive na rede social, e para minha felicidade, para mim está acontecendo o contrário. Eu tenho recebido um número maior de manifestações de apoio positivas do que estariam acontecendo nas redes dos outros de forma negativa. Então, não tem dúvida. Bom, Emílio, vamos lá. As pessoas, os jornalistas em geral, num momento como esse, em que querem reviver o drama, não é necessário. Eu digo drama porque é um drama pesadíssimo, né? Bastante. Mas vamos lá, vamos primeiro analisar a questão para o nosso telespectador da sua personalidade, tá ok? O teu pai, um homem honrado, extraordinário, muito amigo do meu pai, inclusive, eu faço questão de recordar isso. Seu pai foi um homem né, ilibado, de um caráter ilibado. A única questão que ele tinha, uma fraqueza que ele tinha, era na bebida, né? Isso aí é sabido por todo mundo. Nós temos um outro aqui também, pré-candidato talvez a prefeito, que também é a fraqueza dele, né? Mas isso aí não enegreceu, vamos dizer assim, a vida política dele, porque realmente foi um dos grandes prefeitos que nós tivemos aqui, o Sérgio Emílio de Sete Lagoas. E algumas pessoas me abordam e dizem que você também está nesse caminho, que você é alcoólatra, que você bebe até cair, coisas desse tipo, tá? É lógico que são situações que eu tenho que colocar para você aqui chata, mas que você tem que responder ao público. A pergunta que eu faço é, o Emílio de Vasconcelos, você é alcoólatra? Não, de forma alguma. Marcílio, é até importante você fazer essa colocação, porque se tem uma coisa que entristece, eu conheço muito, fora de Sete Lagoas, cidades de Minas, eu conheço muitas cidades do Brasil, eu conheço muitos países,
esse nível de discussão e de ataque aqui é muito triste. Eu me lembro quando eu era menino, meus colegas falavam no grupo que meu pai chegava tonto em casa e batia na minha mãe e ele nunca encostou um dedo nela. Ele podia até ter chegado tonto, mas nunca encostou um dedo nela. Nunca encostou um dedo nela, como eu nunca encostei um dedo em ninguém, como eu não chego tonto. Quer dizer, você nunca teve um momento de embriaguez que você tivesse, assim, entrasse num sistema de violência com alguém? Nunca. Pelo contrário... A sua família pode comprovar tudo isso? Com certeza. Pelo contrário, eu fico bem-humorado. É porque são várias reações, né? Mas a minha é ficar bem-humorado, é ficar brincalhão. Né? Eu bebo na casa dos meus irmãos, na minha casa, às vezes num restaurante, mas nada de exceder. Eu não sou de cair, nunca caí. E também não tem essa questão. Eu fico um mês, 40 dias, 50, sem beber, sem problema algum. Ou seja, a bebida não é situação. Todo mundo. Nesse dia você bebeu? Não, graças a Deus. Nada? Não. Ok, vamos para a segunda pergunta, Emílio, relacionada a drogas. Nós sabemos que pessoas que fazem uso de substâncias, né? Substâncias psicotrópicas, psicoanaléticas e psicodislépticas, seja lá o que for, nós sabemos que essas pessoas realmente, cada qual tem sua reação, assim como a bebida. Você é usuário de droga? Não, nunca fui, sempre fui o careta da turma e hoje tem. Não estou dizendo que é droga, é vendido em farmácias com receita, tarja preta e tal. Marcílio, eu tenho. A minha irmã me deu agora recentemente uma caixa de remédio para dormir. Normalmente dura 2 anos. Às vezes eu jogo porque venceu o prazo de validade. Eu tomo assim, aquele sábado que você quer acordar tarde, você teve uma semana difícil. Aí fala, gente, hoje eu vou tomar uns remédios para dormir, porque amanhã eu quero acordar tarde, eu quero dormir muito. Então, como eu te disse, às vezes dura 2 anos, às vezes eu jogo fora. Eu vou olhar o prazo de validade, venceu. Então, não tem, sempre fui o careta da turma, nunca gostei disso, acho que não tem, prejudica. Tem gente que gosta, eu respeito, tem gente, tudo na vida tem que ter limite, né? Mas não é o meu caso, nunca foi. Quem me conhece na adolescência sabe disso, eu era o careta da turma mesmo. Ok, vamos lá para a terceira pergunta, já que você está falando da adolescência, é importante. Você já citou aí o fato de que as pessoas diziam que o teu pai chegava em casa bêbado e até batia na tua mãe. Eu sofri das pessoas falarem, como meus filhos sofrem hoje. Agora me diz uma coisa, como foi sua infância? Você sofreu violência do seu pai ou da sua mãe? Nunca encostou a mão em ninguém, é a mesma coisa. Meu pai era incapaz, até de chamar atenção. Aliás, é uma coisa que eu era muito criticado pela ex-esposa, de não chamar atenção. Eu era manso até para chamar atenção. Ela me pedia que corrigisse, inclusive, o filho dela. E eu não consigo. Você nunca encostou a mão em nenhuma das suas filhas? Jamais. Tá. E assim, eu não consigo ser ríspido, ser duro. Eu chamo atenção, eu chamo para conversar. Mas, às vezes, ela própria me cobrava. Você tem que ser duro, você tem que elevar o tom de voz. Nem isso eu consigo fazer. Entendi. Vamos lá. Relacionado, você já teve 2 casamentos, não é isso? 3. 3 casamentos. 3 casamentos. Terceiro com esse, né? 2 casamentos anteriores a essa última mulher sua. Primeira mulher sua, como ela se chamava? Felícia. Felícia. Você teve algum histórico de agressão com ela ou ela com você? Marcílio, sou muito amigo da Felícia, é a mãe dos meus filhos, tenho o melhor relacionamento, não só com ela, mas com toda a família dela. Os amigos, as pessoas mais próximas, assim como a Mônica, que é a segunda. É a Mônica, no caso, sim, é a segunda, mesma coisa. Que é a mãe da minha filha caçula. Eu não tenho problema nenhum, sou amigo de todos. Eu encontro com sobrinhos, com primos, com irmãos. Ainda sexta-feira tive com a irmã dela, me tratam como se tivesse continuado casado, não tem nenhum tipo de problema. Seus filhos, no caso aí, você teve quantos filhos? E algum deles teve algum momento em que você desequilibrou? Seus ex-filhos mantêm um bom relacionamento com você? Excelente, graças a Deus. Marcílio, eu sou de boa paz, eu sou um homem manso, eu costumo brincar com as pessoas, que eu sou até uma paz maceira. Às vezes eu preciso me exaltar. Até na política, às vezes os companheiros me pedem para elevar mais o tom. Eu estou aprendendo isso agora, porque sofri muito com todo esse episódio. Eu falo que aquele Emílio Mansinho, sempre contemporizador, ele morreu na terça-feira, quando surgiu essa falsa acusação, essa falsa denúncia. Às vezes os coros endurecem de tanto apanhar, né? No meu caso, eu estou na política aqui, acho que eu sou o mais triste exemplo de como baixa um nível e como batem em mim. E se as pessoas forem olhar, é ano de eleição. Me chamaram de assassino em 2016, cancelaram a eleição, ganha 4 dias em 2019. Agora me chamando de agressor de mulher, porque a política entra nisso, ela participa. Pois é, mas agora vamos entrar nesse aspecto aí,
que diz respeito a essa sua mulher, sua ex-mulher, que está te acusando, né? Quando você conheceu ela, quando você sabia do histórico dela, porque eu gostaria que você me corrigisse o seguinte: a gente jornalista procura muitas fontes e a gente não sabe a veracidade dessas fontes. O que me chegou relacionado a essa ex-mulher sua, qual que é o nome dela? Marina. O que me chegou relacionado à senhora Marina, que eu não conheço, né, é que ela já teve outros casamentos. 2 maridos. 3 também, como eu. Ex. Pois é, e 3 também, da mesma forma, terceiro com você, né? Mas me chegou algumas informações, e eu quero que você me diz aqui a verdade, de que ela teria tido problemas relacionados à violência dela praticada com o ex-marido, inclusive com quebrar a casa. Bom, me disseram isso, eu estou passando isso agora para você. Eu gostaria de saber se quando você conheceu ela, você sabia do fato, ou se não sabia do fato, se é verdade ou mentira o que dizem. O que você pode me afirmar? Cília, eu não vim aqui para falar dela, mas se perguntou, também não fujo de pergunta. Quando você conhece uma mulher, que você se apaixona com ela, que foi meu caso, tanto é que casei... Então você casou com ela, você se apaixonou por ela? Claro, né? Eu acreditava, você idealiza uma coisa, você sonha, você... Eu acho que isso é com todo mundo, não é só comigo. Às vezes você não quer nem enxergar a verdade, né? E eu achava a pessoa mais fantástica que tinha surgido na minha vida, era para ficar o resto da vida juntos e tal. Muito cedo começaram a aparecer problemas, mas eu também sou muito reservado. As pessoas, hoje elas todas me contam coisas que eu nunca imaginava. Né? Mas eu sempre fui engraçado que eu falava isso com ela. Olha, eu sou meio fechado mesmo, as pessoas não têm coragem de chegar para expor. Agora, o que me contam são coisas absurdas. Então, eu vou te dizer, já te respondendo a pergunta. Diferente de mim, que sou amigo das minhas ex-esposas, das minhas ex-namoradas, você não vai achar uma ex-namorada para falar, né? De agressão, de nada. De nada meu. Quer dizer que aqueles que te acusam, se procurar suas ex-mulheres, vão quebrar a cara. Vão quebrar a cara. Entendi. E se procurar seus parentes também, da mesma maneira? Os parentes delas. Sou amigo de todos, convivo bem com todos. Diferente. Ela não convive bem com ninguém. Ela teve problema de agressão com o ex-marido? Ex-maridos, ex-namorados, eu tenho nome, endereço. E como é que você sabe disso? Como é que você pode afirmar Agora isso? as coisas começam a chegar. Eu, inclusive, conversei com um deles e a conversa terminou, eu não quero entrar em detalhes pessoais, mas a conversa terminou com ele me dizendo a seguinte frase: impressionante como o padrão se repete 22 anos depois. 22 anos depois. Porque o que aconteceu comigo não são coincidências, o padrão é muito próximo. Entendi. Bom, então existe um passado de agressão com o ex-marido. E ex-namorados. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta relacionada a ela também. Eu quero que você entenda, Emílio, que não é questão de... Você está numa situação delicada, as pessoas precisam de resposta. O disse-me-disse na internet ou nas redes sociais não faz muita diferença. Faz diferença de ouvir de você. Obviamente, o que você está passando para mim aqui como entrevistador, você fez isso em depoimento e isso aí, obviamente, deve estar constando em processo, né? Porque isso aí são denúncias gravíssimas que foram feitas contra você e você tem que se defender, né? Ela me chegou também que ela teria problemas psiquiátricos e que ela trataria, teria um médico que trataria ela. Isso é verídico durante o momento que você viveu com ela? Sempre houve. É delicado. É delicado, mas é uma realidade, né? Ela faz ou não faz tratamento? Ela faz tratamento, né? Ela usa remédios controlados. Muitos remédios controlados. Ela teve passado com ex-marido de agressão? Sim. Volto a perguntar. Sim. Teve passado? Sim. Certo. Ô Emílio, veja bem, eu sei que é delicado e às vezes você não quer expor, mas não é questão de não expor, ela te expôs. Mas primeiro lugar, quero, sim, mas o não querer, o não querer, me defender atacando. Não, mas não. Aí no caso é um entrevistador que está te fazendo pergunta e você está dando uma resposta. No caso, eu estou tentando mostrar para a população os fatos reais sobre a sua personalidade, sobre o que corre inquérito, né, independente de outras questões de defesa que sua defesa está fazendo, mas para que o telespectador possa promover um julgamento relacionado à sua personalidade. Afinal de contas, você é um pré-candidato a prefeito de uma cidade importante que já passou por centenas, digamos assim, de problemas, continua passando até hoje, né? E isso aí realmente chocou a sociedade, não foi de Sete Lagoas, não, foi do Brasil inteiro, porque esse caso circulou, né? Eu diria o seguinte, ô Emílio, você diante dessa situação, que tem aí
uma ex-esposa com problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Onde ela poderia ter simulado isso, não estou dizendo que ela simulou, porque isso é quem vai provar ou não é a justiça e você tem as provas, né? Onde ela teria simulado uma agressão, não é isso? No momento algum eu falei, em momento algum eu sugeri qualquer autoagressão. O que me interessa, e o que está, e eu vou provar no processo judicial, Sim. E o que eu mostrei para as pessoas, é que não fui eu. O que fez, o que aconteceu, não me interessa. Não foi relacionado a você. Não fui né? eu. Depois ela que explique como é que aquilo surgiu e tal. Entendi. Eu tenho provas suficientes que mostram, né, por horários e tudo, que não fui eu. Então, isso é que me interessa, é isso que me basta. Porque senão as pessoas têm que entender o seguinte, pelo que você apresentou ali, pelo que eu pude entender, ela te mandou uma primeira foto não apresentando determinadas lesões. Uma hora depois, né? Aí uma hora depois já apresentava lesões. Não é uma hora. Ela me manda 1h pouco da madrugada, certo. As fotos, chorosa, com o rosto vermelho, okay. Sem qualquer lesão. Okay. 12 horas depois... Aparecem as lesões. Ela me manda fotos toda lesionada. Nesse intervalo de 12 horas, eu não estive com ela em momento Você algum. Estava onde nesse intervalo de 12 horas? Eu estava dormindo no quarto do meu filho e ela trancada no dela. Eu acordei de manhã, tentei acessar o banheiro, estava fechado, eu escovei o dente com o dedo, porque minha escova... Eu nem bati. E saí de manhã e voltei de madrugada. E aí eu recebo as fotos no começo da tarde de sábado, já toda lesionada, e depois eu recebo fotos com aquelas lesões agora todas cheias de sombreado enegrecido, esse sombreado que inclusive não consta no exame de corpo de delito. E 9 dias depois não estava nenhum deles ali, porque tem um filme dançando e tal. Me fala uma coisa, é sabedor, né? Já identificamos isso, que mora parentes dela no mesmo condomínio que você mora. Sim. Eu fico pensando o seguinte, se por um acaso você tivesse, se for o caso de você tê-la agredido, logicamente ela teria gritado, e se alguém gritar do teu apartamento, existe a possibilidade do apartamento vizinho estar ouvindo? Com certeza, tanto de cima quanto de baixo, do lado. Isso é evidente. E não houve em nenhum momento vizinho que manifestasse da parte de ninguém? O próprio envio de mensagem mostra que em momento nenhum ela se desfez ou ficou sem telefone. Podia ter ligado para a polícia, podia ter ligado para quem quer que fosse, podia ter saído e chamado a irmão, cunhado para defendê-la, se fosse o caso. Claro. Nada disso foi feito. Então, assim, por quê? Não cabe a mim. Né? Claro. Mas se tivesse havido agressão, ela tinha todas as formas de se defender, estava com o telefone, podia gritar para o vizinho, é muito próximo, podia ter ido para a casa da irmã, que é vizinha, chamado o cunhado, ou seja, nada disso foi feito. Você, diante desse fato, pretende entrar, obviamente, aí, acredito eu, com um processo por calúnia e difamação? Como é que está essa sequência, o Emílio? Marcílio, o que me interessa é o processo do qual eu sou acusado de uma coisa que eu não fiz. O que me interessa nesse primeiro momento... Mas é automático na justiça, né? Porque isso aí sim. é automático na justiça, não é você querer ou deixar de querer. Né? A gente não sabe cabe a mim. Eu não tenho... não quero mal, diferente. Né? Eu não cultivo ódio. Aliás, hoje eu tenho uma decepção muito grande. Hoje mesmo, voltando de Belo Horizonte, eu vim pensando, gente, mas uma pessoa que... E você chegou a amar, né? Tratei muito bem, o filho muito bem, enquanto ela agredia e atacava os meus todo esse período. Ela tem um filho? Tem, tive melhores relacionamentos com ele o tempo inteiro. Nunca me alterei, nunca levantei o tom de voz. Vamos lá, Emílio. Você falou de filho e eu vou partir para sua filha. Tem 13 anos, né? É uma jovem. Ela estava lá dentro, logicamente ela está chocada, isso é óbvio, né? E isso aí, de certa forma, interfere de uma maneira psicológica na própria adolescência, né? Você que foi criado num seio familiar límpido, vamos dizer assim, onde seus parentes, onde os seus irmãos, suas ex-mulheres comprovam que você é uma pessoa idônea, que você é uma pessoa tranquila, de repente sua filha vê esse momento. Para que as pessoas entendam lá dentro do apartamento como é que foi a última cena até o momento em que sua filha foi levada pelo seu filho, que você chamou para levá-lo, não é isso? Eu estava no quarto dela, porque depois desse episódio eu estava dormindo no quarto do Tomás, quando ela entrou para tomar travesseiro e tal. Eu fui para o quarto da Docinha, eu chamo de Docinha, Mariana, para protegê-la, porque eu falei, daqui a pouco vai fazer alguma coisa com ela, porque o ódio que ela nutre, especialmente por essa filha, é muito grande. Marcílio, esse ódio que ela nutre tem a ver com o que você abordou sobre questões, de certa forma, violência em palavras relacionadas à sua filha? Tem a ver? Muitas. E você tem como provar isso? Tem testemunho. Isso vai ser provado? Vai. Entendi.
Desde o princípio eu não quero expor terceiros, ainda mais filha. Mas já está envolvido, né? Eu quero que você entenda que está envolvido. Aproveitar a entrevista. De tudo isso, o que me envergonha, isso eu carrego comigo, é exatamente ter deixado, não ter reagido antes na questão da minha filha. Certo. Que já vinha de muito tempo, agressões públicas na frente, idas para a fazenda de amigos, uma turma grande, e era uma coisa que incomodava a todos. Ela te agredia publicamente? Não, agredia a filha. A sua filha? Agora, recente, ainda no final de semana me contaram, a gente no restaurante, um grupo, vários casais, e o assunto era só atacar meus filhos. E assim, a Docinho deixou de ir lá para casa, não tinha convivência mais. O que me dói, o que me envergonha, e eu estou assumindo até isso, é exatamente não ter reagido antes. Mas a reação não é bater em ninguém. Eu tinha que ter uma reação correta, né? Eu não bati em ninguém, nunca Seria bati. a reação de separar, por exemplo? Claro, de deixar as coisas de forma muito clara que quem odeia meus filhos não pode conviver comigo e eu permitir que isso durasse muito tempo. Entendi. Entendeu? Essa é a minha vergonha, é a minha culpa que eu carrego. Já pedi perdão aos meus filhos, a todos os 4. Essa culpa eu carrego. Me diz uma coisa, Emílio. A sociedade setlagoana se dividiu. Digamos a sociedade no sentido daquelas pessoas que, obviamente, tiveram aquele primeiro impacto. Nós, como eu te disse desde o início, nós temos aí algumas pessoas que poderia-se dizer compreenderam através da exposição que você fez lá do perito, né, por sinal um perito conceituado, sobre a sua defesa. Outros, por razões políticas e até levado por outros, não vão mudar a opinião. E você já disse que, mesmo assim, você adquiriu até de certas pessoas que teve a visão de que, peraí, como é que vai ficar o confronto na cidade? O Emílio precisa entrar no páreo. Você acredita na possibilidade hoje da sua eleição para prefeito em Sete Lagoas, mesmo diante desse quadro triste do qual você foi envolvido? Marcílio, sem dúvida alguma. Primeiro porque eu agora estou mais animado, mais focado, e eu acho que a população está entendendo isso. Nós não podemos aceitar de forma alguma que o destino de Sete Lagoas, os próximos 4 anos de um orçamento, eu vou quantificar só para as pessoas entenderem. O orçamento de Sete Lagoas para os próximos 4 anos são 3 bilhões de reais. É um bom dinheiro. É muito dinheiro. As responsabilidades, a estrutura pública que nós temos, as obrigações de prestação de serviço público, dessa máquina pública que tem que atender a população, isso é o futuro de Sete Lagoas. Nós estamos na pior crise das últimas muitas décadas e ela vai perdurar o ano que vem. Ainda hoje escutei no rádio, quando estava em Belo Horizonte, a queda do PIB é prevista acentuada, inclusive ano que vem também. Isso significa queda de arrecadação, dificuldade na prestação de serviço. Nós não podemos permitir com que o futuro de Sete Lagoas, de nós todos, seja definido nesse nível de discussão. Isso é criado toda vez. Há um conjunto de forças. Eu tive reunião semana passada, muito boa, por sinal. Chegou um grupo para me apresentar um esboço de programa de governo para discutir ele comigo. Ou seja, discutir Sete Lagoas, as questões de Sete Lagoas, seus problemas, suas soluções. A política devia ser sempre assim. Agora, como não podem atacar as minhas ideias, o meu trabalho passado, eu fui um grande secretário nessa cidade, ocupei 6 secretarias, meu trabalho está aí para todo mundo ver. Fiz as maiores obras da história da cidade, Marcílio, sem acusação de 1 centavo de corrupção. Então não podem falar. Aí vem com coisas pessoais. Vou repetir, em 2016 me chamaram de assassino. Em 2019 cancelaram uma eleição, ganha. 4 dias antes, Deus sabe como. E agora tem esse Agora fato. agressor de mulher. Mas quando você fala dessa questão política, você acha que tem a ver com a política por trás dessa história? Marcílio. Você acha que se tiver alguma armação, essa armação é política? Com certeza, não estou dizendo que houve no princípio. No filme que eu mostro, há uma premeditação muito clara, né, por parte dela. Eu não vou dizer que aquilo já estava combinado com alguém político e tal, mas que a política entrou de uma forma nojenta, o termo é esse, e aí transformou uma falsa acusação de uma questão pessoal, familiar, num grande fato político que querem me derrubar de toda forma. Por que querem me derrubar, Marcelo? Agora, veja bem, Emílio, olha, nós sabemos que esse julgamento, essa decisão judicial, ou seja, o juiz, esse ano, não vai julgar essa situação. Claro que sim. Você espera que sim, mas vamos, pela morosidade da justiça, independente de qualquer coisa, nós temos que estar cientes de que não será julgado. Você fez uma defesa.
E eu até sugeri que isso fosse feito por um perito, né? Fosse explicado por um perito. Foi você que esteve lá e teve uma explicação de fundo de um locutor, né? Você pretende rever e passar isso para um perito para poder, de uma forma assim, as pessoas verem um perito explicando da forma técnica como ele explica, fazer uma outra gravação e colocar essa situação no ar? Como é que você pretende fazer? Tudo é questão de avaliação. Certo. Né? A gente não sabe qual vai ser a atitude da justiça, se vai colocar em segredo de justiça. Como eu digo, não em termos de justiça, que você já está com suas provas. Eu digo em termos de população, no caso. Por exemplo, se colocar em segredo de justiça, isso me limita muito esses esclarecimentos. Sim. E o que eu espero realmente, certo. Eu não gostaria de estar aqui falando nessa questão. Eu queria estar falando de Sete Lagoas. Claro. É isso que interessa ao Sete Lagoano, né? Quem vai conduzir. Mas exatamente, quem vai conduzir, você era um provável futuro prefeito no ano passado, provável futuro prefeito talvez nesse ano também, sim, e você está sofrendo nesse momento. As pessoas precisam entender Emílio de Vasconcelos. Exatamente, mas a pergunta inicial que você me fez, Marcelo, eu quero que as pessoas entendam, e nós temos toda uma campanha pela frente para esclarecer isso, é o seguinte: não discutem projetos, não discutem programas, não discutem propósitos, não mesmo. Pode olhar o histórico dos nossos oponentes, você não vê isso. Eles estão aí na política há anos, ocupando cargos, né? Sendo deputado, sendo prefeito, sendo vereador, todos eles foram e tal. Como não podem, aí desviam e usam desse tipo de subterfúgio. O que eu falo é o seguinte: o que falta fazer comigo? Falta facada? Será que... Porque tudo já fizeram? Está faltando me dar um tiro na rua, me dar uma facada na barriga, igual fizeram com o presidente. Porque já fizeram de tudo. Uhum. E fogem do que interessa, que é o real debate. Isso aqui, você vai me permitir, porque a pergunta sua começou por aí. Claro. Eu acho que isso vai nos fortalecer, porque vai ficar, e já está ficando, do limão você faz a limonada. Desse triste, lamentável episódio, que eu não merecia estar passando por isso, a gente tem que pegar o lado bom e valorizar o que há de bom. Né? O que há de bom nisso? Está ficando muito claro para a população as opções claríssimas. Muda. Eu sou mudança. As reações dos que não discutem Sete Lagoas, não discutem as questões da cidade, discutem o poder, a conquista, a manutenção do poder, o que fazer com o poder em benefício próprio do tal do grupo. Uhum. Né? Esse tipo de gente, e eu estou nisso há 12 anos e são sempre os mesmos, é que não permitem, não querem permitir de forma alguma a minha ascensão ao poder. Por quê? Sabem que eu vou mudar mesmo. Uhum. Sabe que num governo nosso, e agora mais do que nunca, competência, talento, entendi, nós vamos pôr as pessoas certas nos lugares certos para cumprir a obrigação que nós vamos para a rua pedir o povo que nos dê. Uhum. Né? E não nós vamos estar lá para assim, ajeitar a vida de todo mundo, distribuir cargo para os amigos aqui e ali, sem se preocupar em cumprir nossa obrigação. Então, eles têm pavor disso. Marcelo, você vai me desculpar, eu estou aqui numa mídia importante, uma web rádio, mas eu vou. A própria mídia de Sete Lagoas, esse episódio mostra de forma muito clara como desvirtuaram tudo que eu publiquei. Quando eu suspendo a candidatura temporariamente, anunciam que eu tinha retirado. Desistiu, né? Quando eu solto o vídeo, que até ia dar uma coletiva, depois desisti, falei, vamos desvirtuar tudo. Que eu disser, ninguém soltou uma linha sobre o vídeo. Aí foram ressuscitar uma carta minha, uma nota pública de uma semana antes para me atacar. Eles sabem. Por que eles me atacam, não compõem comigo? Primeiro, porque eu não tenho dinheiro. Eu não sou deputado nem prefeito para bancar essa turma. Segundo, eles sabem que amanhã, a gente estando no poder, nós vamos ser profissionais. O dinheiro público é para fazer comunicação social do poder público. E não para sustentar isso ou aquele. Ok. Né? Então, é isso que eu acredito agora. Isso, com esse episódio, ficou muito evidenciado. De um lado, nós temos quem combate isso há muitos anos, quem sofre com isso, e amanhã, se eu sair, vai ter um outro no meu lugar e vai sofrer do mesmo jeito. Sete Lagoas não pode ser decidida dessa forma. Ok. Emílio, nós vivemos, portanto, aqui a presença do pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, Emílio Vasconcelos, retornando aí a sua jornada para o pleito de 2020. Emílio, eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais e quero que você entenda o lado desse jornalista que foi feito perguntas pesadas para você, você em nenhum momento titubeou em nenhuma delas, respondeu todas, né?
Mas é para que as pessoas, né, o público, o telespectador, os ouvintes do Primeira Linha Web Rádio, possa entender um pouco da personalidade do Emílio. São perguntas que nenhum jornalista te fez, né, e que a gente está entrando nessa seara para que as pessoas entendam quem é Emílio de Vasconcelos e não os seus projetos, que de certa forma a gente já conhece, debateu várias vezes. Por 12 anos você vem falando sobre a mudança em Sete Lagoas. Esse é o momento decisório na tua vida. E eu gostaria que você conversasse e mandasse a mensagem, aquela mensagem do seu coração, do que você pensa. Mas não para aquelas pessoas que acreditam em você, porque quem acredita em você está junto com você, mesmo diante desse episódio, sabendo aí, né, da sua provável inocência. Mas daquelas pessoas que estão aí, trabalhando com movimentos feministas, tentando derrubar a sua imagem, tentando te tirar do próprio partido, entrando com processo, entrando com pedidos. O que você diria para essas pessoas, Emílio? Marcílio, que isso tem que acabar. Eu queria que as pessoas se atentassem. Uma coisa é uma falsa acusação, acusando um homem público, eu sou. Olha a reação, movimentos feministas, eu sempre defendi a causa feminista. Na semana anterior eu defendi isso de forma muito veemente, defendi depois. Se aproveitaram, e até numa prática, eu falo de nazista, né, de pré-julgamento, de utilização indevida da opinião pública, num movimento condenado político. Eu sou um homem público, eu estou sujeito a isso, eu sempre falei, põe na chuva é para molhar, você está na chuva é para molhar. Mas as pessoas deviam pensar um pouco. Primeiro, a minha história pessoal, eu também sinto. Né? Por mais equilibrado que eu seja, eu vou para casa, o coração adói, o coração aperta. A consciência é sempre limpa. Essa não perdi hora nenhuma. Mas não sou só eu. Eu não precisava. A minha família, que sempre sabe quem eu sou, desde o primeiro momento, mas ela é agredida da mesma forma. Né? As minhas filhas sofrem, os meus filhos sofrem. Amanhã vão dizer, mas e ela? Ela está me fazendo uma falta de acusação? À medida que o tempo vai passando, eu falei, mas não podia ter chegado a esse ponto, não precisava disso. Tinha outras formas de resolver, né? E aí envolve tudo isso. Você vê a mais nova, né? A Isabela, minha filha mais velha, 25 anos, fez um texto lindo. É o que ela sente. Eu pedi desculpa. Me desculpe, minha filha, você não podia estar passando por isso, não precisava. Não tinha que se expor dessa forma. A pequenininha, eu chamo meu docinho, pré-adolescente, vai ser meu docinho sempre. Ainda bem que não tem aula. Porque senão ela poderia sofrer lá, bullying, né? No caso, claro. Então, assim, é muito triste, é doloroso. Vão fazer política, me ataquem por outras coisas. Me deem a facada. Mas não façam isso envolvendo minha família. Chega. Pois é, minha gente. Tivemos, portanto, aí a presença de Emílio Vasconcelos, querendo agradecer a todos vocês. E como eu sempre digo, né? É necessário que as pessoas tenham consciência da avaliação. Primeiro, você se autoavaliar. Quando você julga uma pessoa, você tem que se avaliar se você julga pela razão ou pela emoção. Eu, na minha avaliação, julguei pela razão. A razão é esperar que os fatos sejam esclarecidos para ver a veracidade de tudo aquilo. E eu acredito que cada um de vocês, Sete Lagoanos que esteja nos ouvindo, cada um de vocês, eleitor, vai avaliar o quadro eleitoral de Sete Lagoas. Eu não estou aqui puxando para o lado do Emílio, nem para o lado do prefeito, nem para o lado do deputado. Estou apenas dizendo, puxando pelo lado do ser humano, que nós devemos avaliar as pessoas como ser humano, como ele próprio acabou de dizer, né? É uma pessoa que tem família, é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa que está vivendo o pior momento da sua história. Particularmente, eu posso dizer para vocês, concluindo o seguinte: se o Emílio de Vasconcelos realmente teve e fosse comprovada essa agressão contra ele, eu diria que ele seria um psicopata, né? Isso é óbvio, né? E agora, como é que pode uma pessoa fazer isso no momento delicado da sua eleição, no ano eleitoral, né? Então são coisas para vocês, da minha filha, para vocês refletirem, né? Se eu acho que existe um ser que já o julgou. Esse ser é o ser que julga todos nós, que é conhecedor dos nossos corações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Esse ser que tudo sabe, tudo pode, o grande arquiteto do universo, com certeza sabe o coração do Emílio e sabe o coração da sua ex-esposa, a Marina. Então, Marina, o coração seu, quem sabe é Deus. O coração seu, Emílio, quem sabe é Deus. Então, esse julgamento, nem você, Emílio, e nem você, Marina, vai escapar. Cedo ou tarde a verdade vai vir à tona e essa verdade terá aí o peso da mão de Deus, que não executa ninguém, mas deixa que o mundo faça.
Eu sou Marcelo Maran, estou aqui no Primeira Linha Web Rádio. Um forte abraço a todos vocês. Vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Como eu sempre digo, a vida continua. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Compartilhe, dê o seu like no nosso canal.